O Procurador-Geral da República acaba de fazer algo que ninguém esperava e que pode desfazer um dos julgamentos mais importantes dos últimos anos do Brasil. Paulo Gonet, o homem que durante meses assinou tudo que Alexandre de Moraes quis, que viajou com um empresário investigado, que arquivou pedidos de investigação contra o ministro do Supremo sem pestanejar, esse mesmo homem pediu à Polícia Federal que analise as conversas de Mauro Cid relacionadas à sua delação. E isso muda tudo, porque se essa delação for anulada, o julgamento inteiro desmorona. Não é exagero, é consequência jurídica direta. Mas para entender o peso do que está acontecendo agora, é preciso voltar alguns passos e ver como chegamos até aqui. O Superior Tribunal Militar decidiu, na prática, adiar para depois das eleições de outubro o julgamento sobre a perda de posto e patente dos militares condenados por tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Integrantes da corte avaliam que o ambiente eleitoral pode contaminar as discussões e preferem aguardar um cenário político mais estável para tomar uma decisão dessa magnitude. Há também uma expectativa concreta de que o resultado das urnas produza reflexos diretos sobre o contexto jurídico desses processos. E essa expectativa tem nome e sobrenome. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, já declarou publicamente que, caso seja eleito, pretende conceder anistia ao pai. Ou seja, o próprio calendário eleitoral se tornou uma variável dentro do processo judicial. O futuro de um julgamento depende, em parte, de quem vencer uma eleição. Enquanto isso, no plano internacional, o debate sobre sanções como a Lei Magnitsky ganhou força em discussões sobre o Brasil. A lei, já utilizada contra autoridades venezuelanas e de outros países onde a democracia foi corroída, prevê punições severas a agentes públicos acusados de violações graves, corte de vistos, bloqueio de ativos, restrições de viagem. O argumento é claro: se uma pessoa não consegue conviver em ambiente democrático, não faz sentido que possa circular livremente em solo americano. No caso da Magnitsky, a sanção vai além e busca coibir práticas que ameaçam o próprio Estado de Direito. Há quem acredite que essas sanções podem voltar a ser aplicadas de forma mais ampla, não apenas contra Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes, mas contra uma rede maior de agentes que, segundo essa visão, sustentam um regime de perseguição política. Um regime que colocou parlamentares fora de seus mandatos, como Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli e Daniel Silveira, e que, segundo críticos, persegue jornalistas a ponto de forçá-los a deixar o país. A ideia que circula em certos círculos é que o Congresso Nacional Brasileiro poderia produzir um relatório detalhado, com todos os elementos comprobatórios, documentando essa rede. Um relatório que servisse de base para que autoridades estrangeiras pudessem sancionar outros agentes do regime. A lógica é brutal na sua simplicidade. Se as instituições internas não funcionam, que funcionem as externas. Essa percepção de que o Brasil atravessa um colapso institucional silencioso está no centro de um relatório da Transparência Internacional, que ganhou destaque recentemente. O relatório aponta uma inação grave do Procurador-Geral da República diante de uma série de escândalos. Entre eles, o caso do Banco Master, que ganhou novos contornos quando vieram a público mensagens trocadas entre Viviane Bar de Moraes e Daniel Vorcaro, um empresário investigado, discutindo um contrato de 129 milhões de reais. Viviane é esposa de Alexandre de Moraes, e Vorcaro é o mesmo homem com quem Paulo Gonet estava jantando em Londres, o mesmo homem com quem o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também foi flagrado na capital britânica. A Transparência Internacional não está dando opinião, está apontando um fato. E o fato é que a Procuradoria-Geral da República permaneceu em silêncio, não diante de uma acusação menor, diante de mensagens que mostram uma relação entre um ministro que opera na justiça brasileira e um empresário investigado, uma relação que, nas palavras de analistas, é simplesmente promíscua. E o silêncio do PGR, nesse caso, contrasta de forma absurda com episódios anteriores. Lembre-se do caso Sérgio Reis,
Um cantor octogenário gravou um áudio dizendo que iria pressionar senadores para que acatassem pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O resultado? 29 procuradores federais, praticamente 30 subprocuradores-gerais da República, fizeram uma representação contra ele. 30 procuradores para um áudio de um cantor. 0 manifestações para mensagens que ligam a esposa de um ministro do Supremo a um empresário e a um contrato de 129 milhões de reais. O escândalo do INSS, por sua vez, envolve o irmão do presidente da República e o filho do presidente da República. E a Procuradoria segue em silêncio. Estamos falando de idosos roubados. Estamos falando de crianças com deficiência que tiveram empréstimos consignados feitos em seus nomes, em centenas de milhares de casos. Centenas de milhares de crianças. É difícil deixar esse número passar sem que ele cause algo por dentro, porque não é abstrato. É uma criança, é uma família, é alguém que você talvez conheça. E diante de tudo isso, a Procuradoria-Geral da República permaneceu inerte, até agora, porque algo mudou nas últimas semanas. 3 movimentos de Paulo Gonet chamaram a atenção, e cada um deles vai na direção oposta à vontade de Alexandre de Moraes. O primeiro, Gonet soltou um parecer defendendo a validade da lei da dosimetria e pedindo a rejeição de ações no Supremo que a questionam. Quem decidiu suspender a dosimetria foi o próprio Alexandre de Moraes. O homem que sempre assinou embaixo agora diz que a suspensão deve ser derrubada, que as pessoas condenadas sob aquelas regras deveriam ter seus casos revistos. É uma virada silenciosa, mas com consequências enormes. O segundo, Gonet se manifestou a favor de manter Bolsonaro em prisão domiciliar. Alexandre de Moraes havia tentado, com uma questão envolvendo uma arma e a classificação de falta grave, devolver Bolsonaro para o presídio. Pediu um parecer do PGR, provavelmente esperando o resultado costumeiro. O que chegou foi diferente. Gonet disse que Bolsonaro deve ficar em casa. Não era o esperado, não era o combinado. O terceiro movimento é o mais explosivo. A defesa de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, apresentou material mostrando conversas atribuídas a Mauro Cid com um advogado de Câmara. Material que sustenta a tese de que a delação de Mauro Cid não foi prestada de forma totalmente voluntária. Os áudios que já circularam publicamente são diretos. Mauro Cid afirma que estava sendo coagido, que o julgamento já tinha sido decidido, que era teatro, e que se ele não dissesse o que queriam, ele e sua família sofreriam as consequências. Há registros de ameaças à filha de Mauro Cid, ao pai de Mauro Cid. Gonet poderia ter arquivado isso. É o que fazem tantos outros casos, incluindo pedidos de investigação sobre o próprio contrato da esposa de Moraes. Arquiva, encerra, segue em frente. Mas aqui ele não fez isso. Aqui ele pediu ao Supremo que a Polícia Federal analise os dados enviados pelas plataformas digitais sobre essas conversas. Ele não enterrou o caso, ele levou adiante. Se a delação de Mauro Cid for anulada, todo julgamento que dela depende cai junto. É uma consequência jurídica em cascata, e Gonet sabe exatamente o que está fazendo ao não arquivar esse pedido. A leitura que se faz é a seguinte: Paulo Gonet está começando a calcular seu próprio futuro. Alexandre de Moraes enfrenta a possibilidade concreta de um processo de impeachment no ano que vem. O vento mudou. E Gonet, que esteve ao lado de Moraes em cada passo, que legitimou com a autoridade do Ministério Público cada decisão controversa, parece ter percebido que estar no mesmo barco pode significar afundar junto. Sem o PGR ao lado, Moraes fica em posição muito mais exposta. Porque era Gonet quem dava verniz de legalidade às decisões. Era o Ministério Público chancelando o que o Supremo fazia. Sem esse escudo, sobram aliados com peso político muito menor. A doença, como disse alguém que acompanha de perto essa crise, é metastática, e o diagnóstico está chegando de vários lados ao mesmo tempo. E enquanto isso acontece no campo jurídico, no campo econômico e eleitoral, outra virada entrou em vigor. O chamado defeso eleitoral começou. O nome é técnico, mas o efeito é imediato e brutal para quem governou com a máquina pública como principal instrumento de popularidade. O defeso eleitoral é um conjunto de regras impostas pela Justiça Eleitoral que impede o uso da máquina pública para fins de promoção até as eleições de outubro. Na prática, sem inaugurações com faixa,
sem propaganda de governo, sem criação de novos benefícios, sem repasse de recursos para prefeituras com finalidade eleitoreira, sem aparecer cortando faixa de obra que parou por meses e ressurgiu milagrosamente às vésperas do voto. O governo Lula usou essas ferramentas de forma intensa e constante. O preço desse uso está na conta. As empresas estatais acumularam um prejuízo de 7,4 bilhões de reais apenas nos 5 primeiros meses de 2026, o maior rombo da história do país nesse período, segundo o Banco Central. O terceiro mandato de Lula caminha para o maior déficit médio da história do Brasil. O governo gasta muito mais do que arrecada, e boa parte desse gasto sustentou uma política de benefícios que, a partir de agora, não poderá mais ser usada como moeda eleitoral. Só a área social do governo Lula deve consumir cerca de 300 bilhões de reais em 2026. Só o Bolsa Família ultrapassa 50 bilhões de reais. Programa social é legítimo, essa não é a discussão. A discussão é o uso estratégico de uma dinheirama dessa para criar dependência eleitoral. Para fazer com que parcelas da população não consigam imaginar a própria sobrevivência sem o suporte direto desse governo específico. Isso não é política social, é captura de eleitores pela necessidade. E esse instrumento acabou de ser retirado da mesa. Com o defeso eleitoral em vigor, as armas ficam mais equilibradas. E a pergunta que fica no ar, a pergunta que qualquer brasileiro que pagou impostos este ano talvez esteja se fazendo agora, é se, sem a máquina, sem os benefícios de véspera, sem as inaugurações e sem o PGR ao lado, o governo consegue convencer o eleitor pelo mérito, pela gestão, pelos resultados concretos na vida de quem acorda cedo todo dia para trabalhar. É uma pergunta que não tem resposta fácil, e talvez seja exatamente por isso que ela vale a pena ser feita.